Estamos começando aqui mais um Ajustando o Foco e hoje o nosso tema vai ser conversar um pouquinho sobre via aérea. Óbvio que a gente vai dar um enfoque, uma ênfase em via aérea cirúrgica, mas antes eu vou começar falando sobre a intubação, que é aquela coisa básica, aquela via aérea definitiva de eleição que todos nós, alguma vez na vida, vamos ter que fazer antes de se formar. Hoje mais cedo eu estava perguntando sobre os maiores medos relacionados à via aérea, porque geralmente a gente tem vários medos relacionados com via aérea, Isso foi um dos motivos da gente escolher esse tema via aérea para conversar aqui hoje, Primeiro de tudo, por que a gente deve falar sobre via aérea? Via aérea, sinceramente, é um dos maiores apertos que a gente pode passar num plantão, depois de formado, quando a gente está de plantão, seja de clínico, seja de cirurgia. É muito provável que a gente precise, em algum momento, garantir uma via aérea definitiva de um paciente. Seja intubando, seja fazendo alguma via aérea cirúrgica, tipo crico, tipo atráqueo. E se a gente não tiver muito bem estabelecido na nossa cabeça um roteiro, o que é que a gente deve seguir, a gente pode muito bem passar aperto no plantão. Especialmente se a gente for meio que o líder do plantão, a pessoa mais experiente daquele plantão. E todo estudante vai precisar saber sobre via aérea antes de se formar. Isso, para mim, sinceramente, é básico. Se você tem medo de via aérea, hoje nossa conversa aqui vai ser justamente para você poder perder esse medo. Como é que você vai perder o medo de via aérea? Você tem que ter ali guardado na sua mente medular o roteiro que você deve seguir. E você deve estudar algumas coisas antes. Você tem que saber algumas coisas de antemão. Claro que esse ensinamento sobre via aérea tem muita coisa prática para você aprender. E aí hoje eu vou comentar também o passo a passo para você se dar bem na prática, para você garimpar os procedimentos que você precisa fazer para saber lidar com via aérea. Primeiro de tudo, vamos resgatar aqui um pouquinho alguns assuntos que a gente já falou até nas lives anteriores sobre intubação orotraqueal. Você já intubou alguém antes? Se você nunca intubou, você vai precisar saber intubar. E hoje eu vou comentar aqui, passo a passo, vou resgatar, na verdade, isso aqui a gente já até falou antes. Comentar o passo a passo, como é que você vai fazer para intubar o seu primeiro paciente. Todo médico precisa saber intubar, antes de se formar. Pelo amor de Deus, hein? E de preferência que já tenha feito a intubação, já tenha mão de intubação. Primeiro de tudo, qual que é o melhor lugar para você aprender a intubar? Onde é que você vai garimpar uma intubação? É no centro cirúrgico. Isso é uma coisa que, se você tem acesso ao centro cirúrgico, dá para já você botar em prática semana que vem. Meta aí para o mês de setembro. Quem nunca intubou, vai no centro cirúrgico, vai atrás de um procedimento para você, um paciente para você poder intubar. E por que o centro cirúrgico é o melhor lugar para você intubar alguém? Todo santo dia, no centro, tem algumas cirurgias com anestesia geral. E toda cirurgia com anestesia geral vai gerar uma intubação. Cola no anestesista. Você vai precisar saber, óbvio, vai precisar saber algumas coisas antes. Não basta você chegar no centro cirúrgico, chegar na sala de cirurgia e, opa, tô ali, vou intubar. Não é assim também não. Você vai precisar fazer sua parte. E o que é fazer sua parte, Estudar algumas coisas antes. Quais são essas coisas? Saiba a anatomia da via aérea, isso é muito importante. Leia um pouquinho sobre a laringoscopia, como é que é feita, como é feito o procedimento da intubação, o que é que você precisa enxergar na hora da laringoscopia, e leia sobre os preditores de via aérea difícil e o que é que você vai fazer se o paciente tiver algum preditor de via aérea difícil. Se você souber essas 3 coisas aí, a chance de você convencer o anestesista a deixar você intubar, a enfermaria fica muito maior. E aí, o segundo passo, sabendo dessas coisas antes de ir para o centro, o segundo passo é você colar no anestesista. Você vai chegar, vai se apresentar, diz que tem interesse em fazer esse procedimento. Eu sou interno, sou acadêmico, estou cursando tal semestre e eu queria intubar, posso intubar esse paciente? Se puder, ele não vai te negar. O anestesista normalmente já está por aqui de fazer intubação, o cara faz isso todo santo dia, toda hora ele está intubando alguém. Não tem por que ele não deixar você intubar. A menos, claro, que
tem alguma restrição no hospital que você está, ou então tem algum residente algum residente da anestesia, né, junto ali da cirurgia, enfim. Fora essas razões, honestamente, não tem por que o cara não deixar você entubar. Ele já estava por aqui de intubação. Lembrando até que há um tempo atrás teve um colega da gente, um amigo da gente, Rafael, que ele comentou em uma das publicações da gente sobre intubação orotraqueal, e ele contou a história de uma pessoa que apareceu na sala de cirurgia e ficou ali, né, no canto, braço cruzado, encostado ali. Aí ele viu aquilo ali e disse, beleza, vou tocar minha vida. Tinha um paciente para ele anestesiar, ele fez a indução, intubou o paciente, a equipe de cirurgia encostou, começou a cirurgia, e ele foi conversar com essa pessoa que estava ali encostada no canto, de braço cruzado. Disse, pô, e aí, quem é você? O que é que você está fazendo aqui? E aí o cara falou, eu sou interno. Aí ele disse, pô, bicho, pois você, interno, só não intubou esse paciente daí porque você não se apresentou. Mas, pô, francamente, o cara perdeu a intubação porque não deu bom dia, porque não disse que aqui veio, né, que era interno, que era acadêmico. Não vão fazer isso, né? Honestamente, isso é um erro que não dá para cometer. Não faça esse erro. Colhe no anestesista, se apresente, mostre interesse, que você quer intubar alguém, que você está querendo aprender aquele procedimento. E mostre que você estudou antes, né, que você está sabendo pelo menos o básico ali, o mínimo para você fazer uma intubação com alguma segurança. E uma coisa muito comum, até que comentaram hoje, né? Eu estudei anatomia, mas eu fiquei com algumas dúvidas em relação à via aérea, né? Como é que é essa... o que é valécula? Isso que diabo é valécula? Sei o piriforme? Enfim, como é a prega vocal? Eu nunca vi a prega vocal. Eu vou te dar uma dica aqui. Você vai conversar com um otorrinolaringologista ou um cirurgião de cabeça e pescoço. Conversa com um dos dois. E diz que você quer acompanhar um exame de laringoscopia. Esse exame de laringoscopia, você vai enxergar de forma eletiva, de forma tranquila, calma, tudo que você precisa enxergar na laringoscopia da anestesia. Quando o anestesista chega ali, coloca o laringoscópio, faz aquele movimento da laringoscopia, ele vai enxergar a mesma coisa que você vai enxergar na laringoscopia indireta. Só que na laringoscopia indireta, o paciente está acordado, está sentado, respirando normal, não tem pressa. Você vai aprender muito mais sobre anatomia de via aérea fazendo essa medida prática simples. E honestamente, o otorrino deve fazer esse exame não sei quantas milhões de vezes por dia. É o tipo da coisa que você, por exemplo, vendo o seio piriforme, vendo a valécula no exame de laringoscopia, não tem como você ficar depois na dúvida. O que é isso? Que estrutura é essa? Enfim, você viu, não volta atrás, aquilo ali você não vai esquecer nunca. E você pode ler aquilo ali 3 milhões de vezes e continuar na dúvida. Isso pode acontecer realmente. Mas você vendo, a dúvida acaba. Ponto. E claro, a gente comentou aqui um pouquinho, resgatou, né, algumas coisas que a gente falou sobre intubação orotraqueal. Mas e quando o paciente ele não pode ser intubado? Né? Tem alguns pacientes que têm via aérea difícil, ou tem alguma obstrução de via aérea superior que você não consegue fazer laringoscopia. O que você vai fazer nesses pacientes? Né? Uma das medidas que você pode tentar, isso a gente pensando no mundo ideal, seria você chamar a equipe de anestesia, carrinho de via aérea difícil, e vamos lá, vamos tentar usar bugie, vamos tentar usar o laringoscópio com aquele Magraf, né, o CEMAC, aquele laringoscópio, o vidolaringoscópio. Só que assim, nem sempre a gente está na situação ideal, né? E especialmente se você tiver com um paciente que já está fazendo narcose, que está ali meio que no limite da consciência, é muito provável que você precise partir para uma via aérea cirúrgica. E qual é a via aérea cirúrgica de escolha para você fazer? A cricotireoidostomia. Ponto. Se você não tem mão de traqueostomia, a crico é um procedimento rápido, simples, você vai salvar a vida do seu paciente. Como é que você vai fazer uma crico? Bom, vou te ensinar aqui hoje. Basicamente você vai precisar de uma lâmina de bisturi e, se o paciente estiver consciente, anestésico local. Isso aqui, pomo de Adão, que a gente aprende antes de entrar na faculdade. Você desce aqui um pouquinho, vai palpar aqui, a cricoide. Entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide tem essa membraninha aqui. Você consegue palpar isso no seu pescoço. Essa membrana aqui é a membrana cricotireoidea. É aí que você precisa fazer a incisão na pele
incisão na membrana cricotireoidea e pronto. Abriu a via aérea do paciente. Isso aí você mal precisa de uma caixa de pequena cirurgia, de uma caixa cirúrgica. Basta você fazer essa incisão, chegou na via aérea. Teve uma vez que honestamente, eu fiquei até surpreso com a resposta da enquete sobre cricotireoidostomia, e teve muito mais gente que viu cricotireoidostomia do que eu imaginava. Eu só vi uma na minha vida, e eu fiz uma. A que eu vi foi a que eu fiz. Eu nunca tinha visto ao vivo. E quando chegou um paciente com indicação de crico, eu fiz a crico. E como é que foi essa história? Deixa eu contar um pouquinho. Teve um paciente quando eu estava na residência de cirurgia geral, eu estava no R2, estava rodando no estágio do PS Noite. Ou seja, toda noite eu tinha plantão no PS da cirurgia. E aí, lá na Paulista, né, na Unifesp, o serviço de cabeça e pescoço ele tem uma vinculação muito forte com o otorrino. Pronto, pega essas informações aí para contextualizar melhor. Estava eu de plantão no PS da cirurgia, e aí, do nada, me aparece o residente do otorrino, branco, com a cara assim de assustado, esse cara vai desmaiar, assim, meu Deus, esse cara tá passando mal. Levando um paciente totalmente ensanguentado na cadeira de rodas. E aí esse residente falando assim, rapaz, pelo amor de Deus, me ajudem aqui, esse paciente tem um sec aqui de base de língua, tá sangrando, cara coberto de sangue. Ave Maria, vamos dar um jeito aí. Bota o residente da otorrino sentado ali, quietinho, para ele não passar mal, e vamos levar o paciente para a sala do trauma. Colocamos o paciente deitado na maca, né, na sala do trauma, e aí, vamos tentar fazer intubação. A gente pegou o laringoscópio, passou o laringoscópio, pegou o aspirador para tirar o excesso de sangue que tinha, e a gente não via absolutamente nada. Não via nada. Primeiro, tinha uma obstrução na base da língua, a gente não conseguia passar o laringoscópio para posicionar a ponta do laringoscópio na valécula, e quando a gente tentava suspender o laringoscópio para enxergar a via aérea, descia uma enxurrada de sangue na frente da gente. Você não via absolutamente nada. O paciente já estava meio em narcose, já estava perdendo a consciência. Meu Deus do céu, o que é que a gente faz? Crico. E assim, rápido. Procedimento que não durou nem 5 segundos. Abrimos a via aérea, colocamos um tubo orotraqueal ali na cricotireoidostomia, salvou o paciente. Agora, uma coisa que tem que ter em mente, que não pode esquecer, se você fez uma crico, até 48 horas depois você precisa acionar a equipe de cabeça e pescoço para reverter essa crico no atráqueo. E aí talvez você me pergunte assim, por que eu faço uma crico e não faço um atráqueo logo de cara? Pois é, a crico ela é um procedimento muito simples de fazer. Você praticamente não precisa nem posicionar o paciente, basta você fazer a secção aqui na pele, membrana cricotireoidea, pronto, abriu a via aérea, acabou. Só que a tráqueo você vai precisar de material, você vai precisar de uma caixa de pequena cirurgia. Não tente fazer tráqueo sem o Farabefe. Não tente fazer tráqueo sem posicionar o paciente adequadamente e sem luz. Sem essas coisas é muito complicado você fazer um tráqueo. Agora, a tráqueo, honestamente, contando aqui da minha prática, né, diária, eu faço tráqueo em vez de fazer crico. Se chegar um paciente com obstrução de via aérea superior por algum tumor, por exemplo, eu vou partir direto para tráqueo com o paciente acordado. Anestesia local, posiciona ele direitinho, e você vai com material de pequenas cirurgias e fazendo a traqueostomia até chegar na traqueia e abrir o pertuito. Beleza, resolveu a vida do paciente. É um procedimento que você consegue fazer muito rápido quando você tem mão de traqueostomia. Mas para quem não tem mão, crico. Crico é o caminho. E aí, beleza, quero pegar a mão de traqueostomia. Traqueostomia é um procedimento que, na minha opinião, todo mundo deve pelo menos ver um. Não vou dizer fazer, mas ver um tráqueo, talvez entrar em campo antes de se formar. É um procedimento básico, todo mundo tem que saber isso. E aí, como é o passo a passo para você conseguir entrar numa traqueostomia? Se você nunca entrou, nunca viu como é, o que você vai fazer? O melhor lugar para você garimpar um tráqueo é na UTI. Por que na UTI, né? Repare, os pacientes, a principal indicação de traqueostomia na UTI são aqueles pacientes que estão em intubação prolongada. Né? O paciente intubou por qualquer razão, neurológico, politrauma, enfim, alguma cirurgia, pneumonia, qualquer que seja a razão. Esse paciente ele vai ficar na UTI. Não dá para deixar um paciente intubado na enfermaria. Você concorda comigo?
E a principal indicação de traqueostomia vai ser justamente para tirar o tubo orotraqueal daqueles pacientes que estão em intubação prolongada, ou então naqueles pacientes que têm previsão de ficar intubados por muito tempo. Por que isso? Isso aí vai facilitar a higiene de via aérea, vai diminuir o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica. E a traqueostomia é um procedimento reversível. Você fez ali a traqueo, no dia que você der alta para o paciente, digamos, o paciente melhorou, saiu da UTI, tirou a cânula de traqueostomia, normalmente aquele pertuito vai fechar em 1 semana. Alguns casos pode perdurar por mais tempo, mas enfim, isso aí não é problema nenhum para o paciente. Ele vai continuar com a via aérea superior dele normal. O importante é você chegar na UTI e você saber essas coisas antes. Você tem que saber por que o paciente precisa fazer uma traqueo, quais são as indicações de traqueostomia, paciente com intubação prolongada. Saiba como é feito o procedimento. E quando você chegar na UTI, converse com o plantonista, converse com o diarista. Pô, e aí, vai ter alguma traqueo hoje? Tem algum paciente candidato para traqueostomia hoje aí? O mais normal é que pelo menos uma vez por semana, estou sendo bem botando para baixo aqui, né? Uma vez por semana tem uma traqueostomia na UTI. Porque honestamente eu acho que o convencional é ter muito mais do que isso. E aí, estava comentando aqui, né? Quais são os materiais que você vai precisar? Não tente fazer uma traqueostomia sem uma caixa de pequena cirurgia. Não tente fazer uma traqueostomia sem você posicionar o paciente adequadamente. Não tente fazer uma traqueostomia sem luz. Caixa de pequena cirurgia, luz e posicionamento. Repare que é um procedimento um pouco mais trabalhoso do que simplesmente uma crico. Você só vai precisar de uma lâmina de bisturi praticamente. E queria comentar aqui um pouquinho sobre se a traqueo é perigosa. A traqueostomia é um procedimento perigoso? Normalmente não é um procedimento perigoso, é um procedimento bem simples, inclusive. Qual que é a grande... Se você souber a anatomia, você vai entender que entre a pele e a traqueia tem só uma estrutura que pode encher o saco da gente, né? Que pode dar um certo trabalho na hora da gente fazer a traqueostomia. E essa estrutura é a tireoide. Se você for muito afoito na sua traqueostomia e você entrar na tireoide, você romper a cápsula da tireoide, ela vai sangrar. A tireoide sangra. Isso é normal, ela faz isso. Ou seja, você precisa saber a anatomia. Caiu em cima da tireoide, você precisa arrastar a tireoide para cima. E um detalhe aqui que eu vou comentar, eu não vou falar muito bem sobre a técnica, porque se você tiver oportunidade, aliás, se você não, quando você tiver oportunidade de entrar na traqueostomia, você vai notar que cada um faz a traqueostomia de um jeito. A técnica, eu já vi gente fazer traqueostomia com incisão vertical, já vi gente fazer traqueostomia com incisão horizontal, já vi gente dissecar tudo só com Kelly, já vi gente dissecar com tesoura, já vi gente dissecar com bisturi elétrico, já vi abertura na traqueia só com incisão, já vi fazerem flap na traqueia, já vi tirarem um anel traqueal inteiro. Enfim, a técnica, você vai ver 3 milhões de formas de fazer a traqueostomia. O que interessa, especialmente na hora da guerra, na hora do trauma, é você chegar na traqueia. E o que vai tentar te impedir de chegar na traqueia é a tireoide. Não agressive a tireoide, manere na tireoide, caiu em cima da tireoide, puxa ela para cima e você vai imediatamente ver a traqueia. Abriu a traqueia, pronto, garantiu a via aérea, salvou a vida do paciente, especialmente numa situação de emergência. Que, hoje em dia, é isso que eu faço quando tem algum paciente, por exemplo, com um SEC de língua, ou um SEC de laringe. Coloca esse paciente deitado, posiciona, coxinha debaixo dos ombros, hiperextensão, luz, faz anestesia local no pescoço, né, no pertuito da tráqueo, na região anterior do pescoço, e pronto. Você vai resolver a vida do paciente só com essas medidas simples. Recapitulando aqui, conversa que a gente teve hoje, o que é que você precisa saber para o seu plantão, para você perder o medo de lidar com a via aérea? Primeiro de tudo, a via aérea por eleição, definitiva por eleição, é a intubação orotraqueal. Intubação orotraqueal, se você não intubou até hoje na sua faculdade, você tem a meta para setembro. Você vai intubar um paciente. Como é que você vai fazer isso? Vai garimpar essa intubação no centro cirúrgico, que é o melhor lugar para você garimpar. Se o paciente não conseguir ser intubado, a primeira alternativa mais simples, mais rápida,
é a cricotireoidostomia. Como é que eu vou garimpar uma cricotireoidostomia? Não tem como você garimpar. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa. É quando você estiver numa situação de emergência, chegou um paciente com via aérea difícil, um paciente comatoso, enfim, não tem como entubar, você vai fazer uma crico. A crico é um procedimento simples. Ó, palpou aqui a membrana cricotireoideia, entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide, esse é o lugar que você precisa fazer sua incisão. Incisa a pele, incisa a membrana, coloca um tubo orotraqueal, salvou a vida do paciente. Ah, eu já tenho muita mão de traqueostomia, eu acho que fazer a crico vai acabar agregando morbidade, vamos tentar logo uma traqueo. Ó, só faça isso se você realmente tiver confiança na sua traqueostomia. Faça com o paciente acordado, não invente de sedar paciente. E honestamente, se tiver numa situação de emergência, tiver um paciente já com narcose, comatoso, no limite ali, no limiar da respiração, da função respiratória dele, eu vou partir para crico, não vou tentar postergar um pouquinho e fazer a traqueo não. Lembre que a traqueo você vai precisar de material, uma caixa de pequenas no mínimo, você vai precisar de luz, posicionamento do paciente e anestésico local para fazer com ele acordado. Lembra dessas coisas? Então valeu, galera. Qualquer dúvida, manda pra gente nos comentários, manda na caixinha que eu respondo, hein? Boa noite. Até a próxima Ajustando o Foco.